Se tem uma coisa que o celular deixa claro, é como a vida passa rápido. Digo isso porque um dia anterior a gravar esse vídeo, eu estava passando as fotos e quando eu olhei, me deparei com uma foto que fazia um ano atrás que tinha tirado essa foto. E eu fiquei simplesmente pasmado. Creio eu que isso não aconteceu só comigo, ou só acontece. Pelo contrário, acredito que todas as pessoas experimentam um pouco disso, pois o celular é esmagador no que tange a mostrar o como a vida é passageira. Só que isso não é estranho às Escrituras. As Escrituras já falam sobre a brevidade da vida desde muito cedo em seus relatos históricos. Sobretudo também na literatura de poesia, de sabedoria. Nós podemos ver no Salmo 39, o verso 4 ao 6, que Davi se expressa da seguinte forma: Dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da vida, é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Diante disso, nós devemos, acima de tudo, pensar em quem foi Davi. Davi foi um rei guerreiro, um rei que antes de chegar ao trono estava, como diz o livro de Reis, estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. E o relato do livro de Reis mostra que, sobretudo Samuel, melhor dizendo, que Davi estava no campo e às vezes ele arrancava da boca do leão, né, o seu animal que ele cuidava, que era a ovelha. Às vezes ele pegava e apedrejava um urso com a pedra de funda, que era o seu instrumento de trabalho e de convivência, e ali ele livra as ovelhas dos ursos, livra as ovelhas dos leões, e ele era um homem extremamente forte, habilidoso, ágil na guerra. Porém, todavia, aqui ele está falando: dai-me a conhecer o meu fim, para que eu reconheça a minha fragilidade. Então, esse homem que lutou com leões, com ursos, agora ele está orando diante do Senhor, porque a idade estava chegando, e como diz o capítulo anterior, ele estava ficando enfermo, estava ficando velho. E aqui ele está se expressando diante de Deus, de como ele estava angustiado, querendo saber qual era a soma do fim dos seus dias. Diante disso, se esse homem que tinha essa força gigantesca, essa habilidade tremenda de lutar com animais extremamente ferozes e letais, imagina o que há de ser de nós. Ele agora aqui está olhando e dizendo: dai a conhecer o meu fim. Qual a soma dos meus dias? O desespero batendo em vista do fato de que a vida é breve. Isso está expresso aqui num texto, dizendo: deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Quando a Bíblia fala sobre palmos, língua, pé, mão, membros pequenos do corpo, quer mostrar que o objeto a ser medido é pequeno. Então Davi disse: tu deste aos meus dias o fim de alguns palmos. Essa é a realidade bíblica. A nossa vida é curta, é breve, é passageira. Para além de tudo isso, não só Davi falou sobre essa realidade, mas também Moisés, no Salmo 90, no verso 10 e no verso 12, onde ele diz assim, verso 10, 90, 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração cheio de sabedoria. Então, um homem que viveu 120 anos, que morreu com pleno vigor físico, aqui agora é Moisés, salmodiando. E ele diz: olha, a nossa vida é breve, é curta, é passageira. O máximo que nós podemos aproveitar até 70, o que passa disso é canseiro e enfado. Isso para aqueles que têm vigor físico, saúde pujante. Mas aqui Moisés, apesar de tudo isso, está dizendo: olha, a vida é breve, é curta, é passageira, é muito pequena, sobretudo diante de Deus. Diante disso, meus queridos ouvintes, o que nós temos feito da nossa vida?
simplesmente comido, bebido, se alegrado, fazendo as coisas dessa vida e a vida por vir? Será que nós temos um coração sábio para andar diante do Senhor, lhe agradando, obedecendo os seus mandamentos e temendo, como a palavra de Deus chama aos homens? Ou será que nós temos ignorado essa realidade que está sendo posta diante de nós, de dia e de noite, a todos os momentos, mostrando a fragilidade da humanidade em todos os sentidos, e quão breve e passageira é a vida humana? Para além disso, muitas pessoas pensam, eu vou aproveitar a vida, eu vou curtir, eu vou fazer o que eu tenho vontade. Mas aqui no Salmo de número 39, o salmista diz que a vida do homem é cheia de inquietações, corroborando com aquilo que disse Jó 14, 1 e 2, que diz assim, a vida do homem, nascido de mulher, é breve e cheia de inquietações. Então, a nossa vida é cheia de inquietações, na família, na sociedade, no trabalho, seja onde for. A vida humana ela é marcada pelas inquietações que cercam, que rodeiam a nossa vida. A vida humana é permeada disso, cercada completamente. Diante de tudo isso, irmãos, nós finalizamos com duas aplicações práticas. Primeiro, saiba, a vida é breve. Pedro falou sobre isso, a brevidade da vida. Tiago falou sobre isso, a brevidade da vida. Paulo falou sobre isso. Então, Paulo diz, com a literatura sapiencial, que a gente deve ter o coração sábio, sabendo andar, remindo o tempo, porque os dias são maus. Diante da realidade de que os dias são maus, nós devemos remir o tempo, aproveitar melhor o tempo para orar, para ler a Bíblia, para fazer a vontade de Deus, evangelizar e as demais coisas que a palavra de Deus nos ordena. E, por fim, meus irmãos, nós devemos estar preparados para o dia em que nos encontraremos com o Senhor. Pois a vida é breve. Nós não sabemos quando partiremos dessa para outra. Nós podemos partir hoje, amanhã. Alguns já partiram sem esperar. Mas o fato é que nós não sabemos e esse dia nos alcançará, mais cedo ou mais tarde. Que nós venhamos a viver a vida, tendo em mente a brevidade da vida, a fragilidade humana e tendo em mente a palavra de Deus, que nos santifica e nos purifica, nos dando norte em toda a nossa vida. Se você veio até aqui nesse vídeo, curta, compartilhe, comenta e faça a sua inscrição. Que Deus abençoe a todos no santo e bendito nome do poderoso Salvador e Senhor Jesus Cristo de Nazaré.